pobre de espírito. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Em nosso cotidiano, a expressão pobre de espírito geralmente tem sido usada como desdém, como referência a pessoas simplórias, superficiais de inteligência limitada, carentes de visão ou profundidade intelectual. Mas não era esse o significado que Jesus tinha em mente ao proferir essas palavras naquele tempo. O termo grego para pobres indica pobreza extrema. Assim, pobres de espírito são pessoas conscientes de sua miséria espiritual, extremamente necessitadas das coisas que o reino dos céus disponibiliza. E o auditório para o qual Jesus falou naquela época era composto de pessoas com essas características. Elas viviam desanimadas, decepcionadas e espiritualmente frustradas. A religião representava apenas superstição e cerimônias que não preenchiam o vazio do seu coração. O orgulho, a presunção e a soberba dos líderes religiosos contrastavam com os sentimentos delas, levando-as a pensar que jamais corresponderiam ao ideal de espiritualidade que lhes era apresentado, não muito diferente de hoje, não é? E o ensino de Jesus trouxe essa experiência, nova perspectiva, né, de vida, e suas palavras caíram no coração das pessoas como uma chuva em terra seca. Sentiram então que havia alguém capaz de ler os segredos do seu coração e se compadecer de cada uma delas. O reino do céu foi posto ao alcance de todos e não seria obtido por aqueles que se consideravam merecedores, tendo como base os próprios méritos. Soava revolucionário ouvir que se esvaziar-se de si mesmo, ter espírito de renúncia e reconhecer a profunda necessidade espiritual era a condição para o ingresso do reino de Deus. Era possível ter felicidade ouvindo essas palavras de Jesus. As pessoas começaram agora a sentir paz e felicidade. E todo aquele que julga ter alcançado a plenitude espiritual e vive satisfeito com essa pretensa condição ignora a necessidade de buscar a graça e a justiça divina, e deste modo fecha o coração ao Senhor e às bênçãos que Ele oferece. Essa é a trilha para a infelicidade. Você pensar que você consegue tudo com as suas próprias forças. Ao contrário daqueles que sentem a própria pequenez, abre o coração a Jesus e se entrega a Ele e pede para que Ele o transforme. Por isso, Jesus nos motiva a trocar a falsa riqueza espiritual pela verdadeira riqueza de sua graça. A beleza da vida é amar e servir a Jesus. E a pobreza espiritual que nos torna feliz é reconhecimento de que, pensando ter tudo, sem Deus, nada temos. E imaginando nada ter, pela graça de Deus, temos tudo. Então, que Deus nos abençoe para que a gente possa entender que nós somos pequenos, pobres e necessitados da graça de Deus. Mas nós somos ricos também e felizes pela graça de Deus. Que Deus te abençoe e seja feliz. Deus é contigo.